Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos chegando com o Visão Geral de hoje. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 14h, Visão Geral, aqui pela Rede Família. Aliás, pelo site redefamilia.com.br, você pode acompanhar em qualquer lugar do mundo a nossa programação. Basta você entrar no site, clicar lá ao vivo e acompanha em tempo real a programação da Rede Família. Hoje o programa vai falar de um assunto extremamente interessante. Nós vamos falar da Defesa Civil. Está comigo aqui o Sidney Furtado, que é coordenador regional da Defesa Civil. E muita coisa eu tenho certeza que eu vou aprender e vocês também. Obrigado, Sidney, pela presença aqui no nosso Visão Geral de hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Falar um pouquinho de Defesa Civil. Bom, Defesa Civil não é militar, né? Começa por aí, né? Que a Defesa Civil é um órgão público, municipal, estadual, federal, como é que é? Sim, pela legislação, a Defesa Civil é privativa ao governo federal legislar sobre Defesa Civil. Então, tá. Exército, Marinha, Aeronáutica e Defesa Civil é privativo ao governo federal fazer toda a legislação. Aí, os estados fica na Casa Militar. A Defesa Civil do Estado ela fica na Casa Militar, no gabinete do governador, e os municípios instituem as suas coordenadorias municipais, que no caso de Campinas, ela é instalada diretamente no gabinete do prefeito, onde tem um departamento de Defesa Civil. Então, na realidade, é uma junção entre civis e militares, principalmente porque ela teve um enfoque, principalmente na época da guerra, quando os militares iam para o combate e a população ficava desguarnecida. Então, havia toda uma estratégia para defesa de ataques antiaéreos e tal. E como essas coisas acabaram, hoje a guerra nossa são os desastres, a chuva, os problemas meteorológicos. Os problemas meteorológicos, exatamente. Então só mudou o enfoque, vamos dizer assim, mas a estrutura é a mesma. Embora há quem diga que nós estamos aí vivendo uma guerra civil, né? Infelizmente mata-se mais no país aqui em crimes aí no dia a dia do que muitos países verdadeiramente em guerra, né? Se nós formos observar os números de forma bastante dura, é isso. Realmente é uma coisa muito grave, é uma coisa muito... O que, aliás, não tem nada a ver com a Defesa Civil, Não, não né? tem. Nada. Isso aí é com a justiça, com a polícia e por aí afora. Exatamente, né? Exatamente. Esse é o uniforme? Você está paramentado? Sim, é o uniforme padrão do Estado. O Estado adota esse uniforme, os municípios adotam também o uniforme, mas inteiramente laranja. As cores da Defesa Civil Internacional, isso tem um código de direito humanitário. As pessoas veem o símbolo da Cruz Vermelha, ele é protegido pelo direito internacional humanitário e o símbolo da Defesa Civil também ele é protegido pelo direito humanitário internacional. Então, em situações de conflitos, existe uma proteção especial para a Cruz Vermelha e para a Defesa Civil para adentrar em áreas de conflitos armados, em situações de guerra, em situações... Então, o uniforme, ele é, vamos dizer, obrigatório o uso, e mais do que isso, o uso adequado. Você não pode usar de forma inadequada o uniforme, porque ele é regulado pelas Nações Unidas a utilização do uniforme. Protegido por uma convenção mundial. Exatamente, Convenção de Genebra, que estabelece protocolos para a utilização de uniforme de defesa civil. Que beleza. Então, numa guerra, a melhor coisa é ser da Defesa Civil, né? Não necessariamente. Nunca será bom para ninguém. Não, guerra, aliás, não é bom nunca, né? Uma coisa, a gente brinca aqui às vezes, né? Mas realmente não é bom para ninguém. Sidney Furtado Fernandes, coordenador regional da Defesa Civil, diretor do Departamento de Defesa Civil do Gabinete do Prefeito de Campinas, coordenador regional da Defesa Civil da Região Administrativa de Campinas, coordenador da Câmara Temática de Defesa Civil do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, promotor Brasil da campanha Construindo Cidades Resilientes, escritório das Nações Unidas para a Redução de Risco de Desastres. Olha que coisa interessante, né? O que mais que faltou aqui? Não, isso já é suficiente. Eu fui nomeado em 2013 como o promotor para o escritório das Nações Unidas para a Redução de Risco de Desastre, para o desenvolvimento de políticas voltado à resiliência, ou seja, como a sociedade pode, como o poder público pode adotar ações de resiliência para enfrentamento às situações de desastre. Foi o que aconteceu recentemente, inclusive em Campinas, esse evento meteorológico. Terrível, né? Então é um assunto que ele se interliga a ação da Defesa Civil com as Nações Unidas. O Brasil hoje ele é um signatário, ele segue os preceitos das Nações Unidas
E é um trabalho muito difícil. A gente tem viajado muito para vários países, inclusive a semana passada ficamos uma semana inteira em Brasília discutindo estratégias a nível nacional de como podemos implementar essas políticas. Muito bem. Bom, eu não vi aqui as cores de Campinas, não tem, porque é regional, é isso? Exatamente, como ela é regional, ela segue o símbolo do estado, na qual o município ele se interage. Normalmente o símbolo da Defesa Civil, são as cores laranja e azul, é uma cor predominante que simboliza aqui o trabalho das abelhas, o laranja, como o trabalho integrado. O triângulo, que é o azul, ele simboliza a integração do governo estadual, federal e municipal. E aí, normalmente, tem o símbolo do município. No caso aqui é o do estado, que o estado faz parte. Então, isso é uma simbologia internacional que demonstra o trabalho, que a serenidade, a tranquilidade com que você tem que agir em situações de desastre. Essa é a importância desse símbolo. Bom, vamos aqui começar pelo beabá para a gente entender, porque o programa Visão Geral, ele tem, dentre os objetivos, né, e dentre as pretensões de ser um olhar atento para os fatos do momento, mas vamos entender direitinho, começar o beabá da Defesa Civil. Qual é a função precípua da Defesa Civil? Hoje, a missão precípua da Defesa Civil é enfrentar situações de desastres. E para enfrentar situações de desastres, você tem que prevenir, você tem que buscar fazer ações para enfrentamento às situações adversas. Então, cada cidade deve procurar qual é a sua ocorrência predominante. São os temporais, as inundações, os incêndios, acidente com produtos perigosos. Então, cada cidade desenvolve, tem uma característica principal para enfrentamento a uma situação de desastre. Então, a partir daí, você tem que atuar em fases que nós chamamos fases da prevenção, e vai até a fase da reconstrução, ou seja, você tem que fazer antes, durante e depois. Então, o Corpo de Bombeiros, por exemplo, ele tem uma missão muito importante na área de prevenção, quando ele fiscaliza obras relacionadas à fiscalização de incêndio e pânico, e tem uma ação muito forte, principalmente na questão da resposta. Quando tem um grande desastre, o Corpo de Bombeiros é a instituição que faz o primeiro atendimento, junto com o SAMU. A Defesa Civil, ela tem que atuar de apoio a todas essas fases, inclusive assistência aos desabrigados, as pessoas que foram para abrigos públicos, e principalmente recuperar a área que foi danificada. Quer dizer, como reconstruir melhor para que aquela população que foi retirada de uma área de um desastre, ela retorne. Então, com mais segurança. Exatamente. Então, isso envolve ações de políticas públicas. O Sidney, é extremamente interessante, mas a gente, assim, tem que imaginar. Por exemplo, a Defesa Civil é um órgão reparador imediato. Por exemplo, aconteceu um problema aqui que eu acho que se eu chamar alguém, ou bombeiro, ou polícia, se eu chamar a Defesa Civil, ela ali filtra, absorve, ela mesma encaminha para que deve ser, para que deva ser? Não necessariamente. Essa pergunta é muito importante, porque é exatamente isso que há uma confusão entre as pessoas. A finalidade específica de Defesa Civil é para enfrentamento a situações de desastres. Tá. Ela não tem esse enfoque da rotina do dia a dia, para corrigir, às vezes, problemas de falta de manutenção, problemas rotineiros da administração pública. Ela é para uma situação muito grave, muito adversa, e que existe a necessidade da integração de uma força mais específica que envolva diversos órgãos e não só especificamente a Defesa Civil. Então, se você está com um problema de uma emergência de saúde pública, você vai chamar o SAMU 192. Não vai chamar a Defesa Civil. Se você está com um problema de incêndio, alguma coisa, é o Corpo de Bombeiros. Agora, é uma situação que envolve muita gente, envolve situações de pessoas desabrigadas, várias vítimas, e envolve uma necessidade de integração de diversos órgãos da administração pública, inclusive do prefeito. Ela passa a ser um problema de defesa civil. Já não é mais um problema rotineiro. Quero te colocar aqui uma situação que ocorreu há questão de uns 3 anos, de um amigo que a piscina da casa dele ficava muito próxima de um muro que era de arribo, né? Sim. Ele ficou dando a impressão, ele abriu, né? Ele se deslocou, dando a impressão de que ele poderia cair, e ali tinha uma piscina. O vizinho chamou a Defesa Civil. Sim. É um caso para se chamar a Defesa Civil? Necessariamente não é um caso de Defesa Civil. Aliás, é um grande problema hoje. Eu diria para você, como a Polícia Militar, o Bombeiros tem uma demanda de
de ocorrências que são solicitadas, são de demanda social, é a mesma coisa que acaba acontecendo com a Defesa Civil. É um caso, para a pessoa, aquilo é um desastre, no entendimento dela, mas não é um desastre do ponto de vista da Defesa Civil. É uma questão corriqueira da administração pública, de uma fiscalização, enfim, de uma coisa que pode ser corrigida. Não é uma ação especificamente de Defesa Civil. Mas nesse caso, por exemplo, a Defesa Civil, ao ser consultada, vai falar, olha, meu senhor, minha senhora, não é exatamente a Defesa Civil que você deve procurar e tal. Aí vocês encaminham, procure, sei lá, o Corpo de Bombeiros, alguém... Eu vou citar um caso bastante interessante. Quando teve no Cambuí, Gustavo Ambrusti, aquela rua que cedeu numa obra no Cambuí. Não faz muito tempo. Então, se você imaginar, se chega uma solicitação daquela, a pessoa vai falar assim, olha, está tendo um afundamento na via. Tá. Até aí é uma coisa corriqueira. Você viu o tamanho do afundamento que foi? Então, esse é o que é o dilema. Então, quando você recebe, às vezes, uma solicitação, você não tem a dimensão e a percepção do que pode estar acontecendo. De repente, é uma situação muito mais grave, que você deixou de atender uma ocorrência e tem encaminhado para um outro órgão. Então é um dilema que nós enfrentamos hoje no dia a dia, que tem uma sobrecarga muito forte de vistorias diárias. Nós temos uma média, para você ter uma ideia, em torno de 5 a 10 vistorias diárias, só nesse sentido que você acabou de falar. É uma coisa até absurda, se você for analisar. Realmente. Que sem chuva, sem nada, as pessoas solicitando. Pois é. Aliás, a propósito desse caso, já está tudo certo, né? Já arrumaram a rua, Sim. Foi criada uma comissão de estudos, o Instituto de Pesquisa Tecnológica fez... Aí envolveu, claro, a Defesa Civil. Envolveu porque extrapolou o limite. Então, esse é um caso, inclusive, do atendimento que entrou pela Defesa Civil. Se ele não tivesse também sido triado e não tivesse sido atendido, poderia passar batido uma situação dessa. Mas hoje a situação está sob controle. A maior parte dos problemas que às vezes que a Defesa Civil, a gente chama de ocorrências de colapsos estruturais, às vezes uma pessoa está fazendo uma obra na sua residência, não fez um escoramento adequado ou mexeu um pouco mais e afeta o vizinho. Outro problema muito comum são problemas relacionados com vielas sanitárias. Sim. Quer dizer, o vizinho obstrui, a água não permite a água passar e chega uma chuva muito intensa, o muro cai, a parede cai e pode matar uma pessoa. Isso é muito comum, isso envolve setores de fiscalização das prefeituras, não é um caso especificamente de Defesa Civil, porque ela não tem poder legal para fazer esse tipo de autuação. Olha, estamos entrevistando aqui o Sidney Furtado, da Defesa Civil, ele é coordenador aqui regional. Você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil, caso queira perguntar alguma coisa, o nosso WhatsApp é o 99918-3131. Temos também a nossa fanpage no facebook.com/Visão Geral. Nosso programa é ao vivo às 14h com reprise à noite às 9h aqui pela Rede Família, pelo site redefamilia.com.br. Você pode acompanhar em tempo real. E também temos o nosso endereço, né, no YouTube, nosso canal no YouTube, Visão Geral com Alberto César, para você posteriormente rever esta ou outras tantas entrevistas que aqui nós já fizemos. O que é mais comum vocês terem de tarefa na Defesa Civil em relação ao povo, em relação à cidade? O que é mais comum? O que é mais comum ainda é a questão relacionada à chuva. A chuva. Os temporais está associado ali. Então, quando vocês veem a previsão do tempo, vocês têm lá um instituto para previsão do tempo? A Defesa Civil do Estado de São Paulo, ela possui uma estrutura com meteorologistas que ficam 24 horas monitorando no período do verão, emitindo os alertas a todos os municípios, a todas as cidades, da perspectiva de uma chuva mais intensa ou de uma chuva prolongada. Isso é avisado e todas as cidades da região metropolitana de Campinas, elas integram um plano de contingência, onde todas as cidades hoje possuem uma estação meteorológica, uma coisa... A região de Campinas, ela avançou muito nas ações de defesa civil. Então eu diria para você que hoje o que é mais corriqueiro, o que é mais recorrente na área de defesa civil é o período de chuva. Período de chuva. É o que marca realmente as... Então, vocês recebem a informação lá, essa noite vai ter temporal e tal...
O pessoal avisa em casa, ó, não vou para casa hoje. Vocês fazem plantão 24 horas, não? 24 horas. Só na cidade de Campinas são 82 servidores. 82. É uma estrutura muito profissional. Você não imagina, não? Não imagina. Vocês não têm, as pessoas não têm noção. As pessoas não têm noção do que é um serviço, que é um serviço de inteligência, que a gente chama, que ele fica 24 horas monitorando tudo que acontece na cidade. Não é especificamente só chuva. Qualquer desastre, qualquer situação que possa gerar um desastre, e que o prefeito da cidade de Campinas ou qualquer prefeito tenha que decretar uma situação de emergência, é a Defesa Civil que dá esse parecer, esse relatório ao prefeito. Exatamente. Então é ela que fornece esse dado. Então nenhum prefeito, por exemplo, quando a gente escuta no rádio, vê na televisão, prefeito de tal cidade declarou calamidade pública e tal, a Defesa Civil é que chancelou ali. Exatamente. Isso para qualquer outra atividade. Pode ser a dengue, pode ser qualquer outro evento adverso. Não é chuva ou incêndio ou qualquer desastre. Tudo passa pela chancela da Defesa Civil. Por isso que ela tem que ser ligada a um órgão de gabinete de prefeito. Ela não pode ser um órgão... Por exemplo, em São Paulo, ela fica no gabinete do governador. Ela fica junto à Casa Militar, que exatamente faz isso. Cuida da segurança e tem um setor que cuida só da parte de emergências para o estado inteiro. Isso 24 horas, todos os dias. Vocês monitoram também queimadas, essas coisas? Tudo que possa representar um problema para a sociedade, o monitoramento é feito. Muito bem. Então é o seguinte, ó. Você viu? Queimadas também. Você é responsável, hein? Cuidado, hein? Joga toco de cigarro aí aceso, no mato, nessa umidade relativa do ar tão complicada nesse momento. Vamos resolver tudo isso aí. Para de fumar, é muito fácil. Vou falar para você de Nicomentol. Isso mesmo, Nicomentol. O tratamento que ajudou milhares de pessoas a parar de fumar. E você aí pensa que é difícil parar de fumar? Pois é, eu falo para você, sozinho é difícil. Não é impossível, mas é difícil. Você sofre que nossa. Se você tiver uma ajuda, não. Aí sim, aí é que entra o Nicomentol. Você com o Nicomentol, com os dois, ó, tem o Nicomentol spray, né? Isso aqui, ó, 2 vezes, você vai ter uma sensação de ter uma certa ojeriza ao cigarro. Você vai querer se afastar do cigarro. Aí, pode ser que você diga assim, mas eu vou ficar ansioso com crise de abstinência. Aí entra aqui o Nicomentol cápsula. Com o Nicomentol cápsula, você vai controlar a ansiedade, as crises de abstinência, você vai ter uma tranquilidade muito grande. Além de tudo, você vai ficar muito mais tranquilo, sem o estresse do dia a dia. Então pare de fumar sem sofrimento. Ligue agora para o 0800 941 0090 ou compre pelo site saudegarantida.com.br. E você pode confiar na Saúde Garantida, viu? Pode confiar, porque ela desenvolveu o kit antitabagismo que tem o Nicomentol spray e o Nicomentol cápsulas, pensando em ajudar você que quer parar de fumar, mas não consegue sozinho. E todo mundo quer parar de fumar, hein? Quando alguém fala para você que fuma e não quer parar de fumar, não é verdade não, ele quer, tem medo de não conseguir e depois fala, não quero. Quer sim. Então use o Nicomentol, que o Nicomentol ajuda muito. Milhares de pessoas achavam que era impossível parar de fumar, mas com o Nicomentol elas conseguiram. Então faça como essas pessoas e acredite você também. Ligue agora e peça o seu Nicomentol spray e Nicomentol cápsulas. Está aí no rodapé do vídeo. 0800 941 0090 ou compre pelo site saudegarantida.com.br. Ligando agora você ganha o frete grátis para todo o Brasil. Isso mesmo, frete grátis para todo o Brasil. Ó, cigarro manda conta, hein? Cuidado, hein? Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e fala mais da Defesa Civil aqui com Sidney Furtado. Aguarde instante só. Invista na qualidade da educação e na excelência do ensino que o Colégio Vivendo e Aprendendo, o Instituto Rafael de Santo e a Faculdade IESCAMP oferecem para o seu filho. Do berçário ao ensino superior, o Grupo Vivendo e Aprendendo se orgulha de participar da vida das pessoas há mais de 30 anos, sempre com os olhos no futuro. Grupo Vivendo e Aprendendo. Aqui começa uma grande história de sucesso. Matrículas abertas. Macarronada Italiana, a mais tradicional casa italiana de Campinas. Massas artesanais, saladas, pratos quentes, pizzas, macarronada italiana. Delicioso almoço de terça a domingo pelo sistema self-service e à la carte. No jantar, rodízio com massas e todas as delícias da macarronada italiana. Macarronada Italiana,
Avenida Marechal Carmona, 712, em Campinas.